Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Vou resolver uma atividade que eu fiz com as minhas turmas presenciais e vou colocar aqui porque pode ser do interesse de mais alguém. Depois da vinheta. Muito bem, professor Ricardo Marconato, então, voltando com os vídeos aqui nesse ano de 2022. É o primeiro vídeo, o último tinha sido em 16 de dezembro do ano passado, quase 3 meses aí sem publicações, mas voltando agora, vamos tentar manter pelo menos um vídeo aí por mês, né? Se você gostar do canal, gostar dos vídeos, fica aí aquele convite para você deixar o seu joinha, se inscrever se não for inscrito, não for inscrita, beleza? Também não estou publicando muita coisa lá não, mas tá aqui o meu Instagram, caso vocês queiram seguir por lá. Já tem algumas coisas que foram colocadas, esse ano eu vou colocar mais algumas coisinhas por lá também, beleza? Então vamos para a nossa listinha que está aqui na tela, no ar aqui. Vamos colocar centralizado aqui, bonitinho, aí. Vamos lá. Tentar ser bastante objetivo nessa lista aqui, corrigindo, né? E tirando algumas dúvidas aí que talvez as pessoas possam ter, seja você meu estudante ou não, né? Primeira questão aqui, ó. Em uma cadeia carbônica, um átomo de carbono é considerado quaternário quando está ligado diretamente a 4. Então, esse aqui, ó, quaternário, ele está dentro de um contexto que eu tenho, além do quaternário, né? O terciário, eu tenho o secundário e eu tenho o primário. Então, esse quaternário está dentro desse contexto aqui, ó. Eu tenho 4 classificações do carbono, dependendo de quantos outros átomos de carbono ele estiver ligado. Então, o carbono primário é um carbono que está ligado a um carbono apenas. Carbono primário é aquele carbono que está ligado a apenas um carbono. Este carbono aqui só está ligado a um e o outro também. Carbono secundário já é o carbono, né, que está ligado, vamos pegar aqui, ó, né, carbono primário. É um carbono, ó, que está ligado a apenas um carbono. Carbono secundário. Carbono secundário, ó, é um carbono que está ligado a 2 carbonos. E o que é um carbono terciário? Vamos colocar aqui um carbono terciário. Um carbono terciário é um carbono que está ligado a 1, 2, 3 carbonos. E o que seria um carbono quaternário? É um carbono que está ligado a 4 carbonos, né? Este carbono aqui está ligado a 4 carbonos. Aqui nós temos, então, nesse desenho, um carbono primário, esse secundário, esse terciário, esse quaternário, e os outros 3 aqui são primários também, tá? Então, é dentro dessa ótica. Outros está ligado, um carbono quaternário está ligado diretamente a 4 o quê? 4 outros átomos de carbono. Não são funções orgânicas, não são hidrogênios, não são pares de elétrons e nem íons positivos. Para fins dessa classificação aqui, o que conta são átomos de carbono. Beleza? Então essa era a resposta da questão 1. Questão 2 dizia o seguinte, ó, nos momentos de tensão, medo e pânico são liberados no organismo do ser humano uma determinada quantidade de adrenalina, fórmula a seguir, que aumenta a pulsação cardíaca. Eu não confirmei se essa fórmula é mesmo a da adrenalina ou não, se ela está correta ou não, tá? Então, eu confiei na questão, eu não coloquei aqui a fonte, mas é de um vestibular, né? Então, supondo que essa fórmula esteja correta, de acordo com os critérios de classificação de compostos orgânicos, esse composto pode ser classificado como? Então aqui era a classificação de cadeia. Primeira coisa que eu bato o olho, eu tenho que ver que ela tem uma parte fechada e uma parte aberta. Então ela é mista. Só que você vai ver, não vai aparecer misto aqui. Mas, por exemplo, uma coisa já está claro aqui, ó, aberto. Não, aberto não pode ser, né? O que é alicíclico? Alicíclico significa fechado não aromático. E a hora que você bate o olho nesse desenho, você deveria reconhecer este negócio aqui, ó. Este hexágono aqui é importantíssimo quando você está falando de classificação de cadeias. Então, isso aqui é o chamado anel benzênico, né? Se ele está sozinho, se é só esse hexágono aí, ele é chamado de benzeno. Quando ele está dentro de uma molécula com mais coisas ligadas, ele é chamado de anel benzênico. O anel benzênico
diz pra gente que essa cadeia é aromática. É uma cadeia aromática. Basta ter ele para ser aromática. Só isso é aromático? Não. Mas se tiver ele, vai ser cadeia aromática, né? Alicíclico quer dizer fechado no aromático. Então tá errado também, isso aqui não pode ser. A gente tem que ver se ele é ramificado, saturado, heterogêneo ou, né, heterogêneo tá claro que vai ser. O detalhe é o seguinte, é incompatível a palavra aromático com a palavra saturado. Não dá para ser saturado. E aqui, o autor da questão até colocou essas duplas aqui, né? Ó, colocou aqui mostrando que tem essas duplas, vou colocar entre aspas essas duplas aí, mas ele é insaturado, né? Então, o composto aromático obrigatoriamente é insaturado. Tá errado, portanto é a letra A. Ramificado por quê? Toda cadeia mista ela é fechada, ela pode ser chamada de fechada ramificada, né? Fechada aromática ramificada. Então tem ramificação aqui desse lado, né? Carbono aqui, ó, carbono, né? Então ela é ramificada e ela é heterogênea por conta desse heteroátomo aqui, ó. Esse nitrogênio, ele é um heteroátomo. Ele está aí como um heteroátomo. Por quê? Porque ele está entre dois carbonos, né? Então ele é heterogêneo, portanto letra A é a nossa resposta aqui dessa questão. Beleza? Vamos para o próximo. E é o seguinte, né? Se você... deixa eu clicar aqui assim. Se você está gostando, não se esqueça de deixar aquele seu joinha aí, né? Agora tem um joinha aqui no meio das resoluções também. E se inscreve se não for inscrito, não for inscrito. Beleza? Vamos lá então para o próximo. O próximo é o 3, questão 3, que está aqui no quadro. Vamos lá. Com relação às características do átomo de carbono, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá. Aqui está modificada para as turmas que fizeram, né, comigo. Estava faltando a palavrinha simples aqui, né? Aí eu já coloquei aqui agora. Mas para você que não sabe dessa lista, vamos dar uma olhada para ela agora. Então, o que é incorreto? O átomo de carbono é tetravalente, ok. Podendo ligar-se a 4 átomos monovalentes. Ok, ele pode. Não quer dizer que ele só se liga a átomos monovalentes. Ele pode se ligar a um átomo bivalente, como o oxigênio. Pode fazer ligação dupla, o carbono, né? Com qualquer átomo que possa fazer ligação dupla. Mas ele pode se ligar, por exemplo, a hidrogênios, né? Então, um carbono ligado a 4 hidrogênios, beleza, o hidrogênio monovalente está valendo. Essa primeira ela é correta, essa informação. E a gente está buscando a errada, né? Os átomos de carbono podem se ligar entre si para formar cadeias. Ok, formam cadeias, né? É um dos postulados lá de Kekulé. As ligações entre os átomos de carbono podem ocorrer por ligações simples, duplas ou triplas. Ok, muito bem, é isso aí. Simples, duplas ou triplas, quádruplas não tem, né? Todo átomo de carbono que estabelece 4 ligações simples é tetraédrico. Se não tivesse essa palavra simples aqui, estaria errado. Por quê? Porque se o carbono faz ligação dupla, ele não é tetraédrico. Ao redor dele, a geometria é trigonal planar. Se ele faz ligação tripla ou duas duplas, aí a geometria ao redor dele é linear e não tetraédrica. O carbono tetraédrico é apenas o que faz 4 ligações simples. Esse é tetraédrico, os outros não. Beleza? Então aqui, com essa palavrinha simples, isso aqui fica correto. Portanto, aí é a errada, né? O átomo de carbono possui número atômico 6, portanto, seus elétrons estão distribuídos em 6 camadas. Não, né? Se a gente pensar na distribuição eletrônica, né? O carbono, na camada K, ele tem 2, e na camada L, ele tem 4, né? Ou, se eu pensar aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p2, se eu fizesse a distribuição por subnível, né? Mas aqui, a ideia não era nem você lembrar esse contexto aqui, mas era saber que esses 4 itens aqui são corretos em relação ao carbono e, portanto, a letra E não poderia estar certa, mesmo que você não se lembrasse de distribuição eletrônica. Porque o que você tinha que saber, né, dentro de um contexto da química orgânica, principalmente, A, B, C, D estariam corretas, né? Estão corretas. Isso era a questão 4, portanto, a alternativa procurada, falsa, é a letra E. Agora sim, questão 4, vamos lá. A levedura Saccharomyces cerevisiae é responsável por transformar o caldo de cana em etanol. Modificações genéticas permitem que esse micro-organismo secrete uma substância chamada farneseno, tá aqui a estrutura, né? Em vez de etanol. O processo produz, então, um combustível derivado da cana-de-açúcar com todas as propriedades essenciais do diesel de petróleo, com as vantagens de ser renovável e não conter enxofre. Aqui está a estrutura do farneseno.
e aí segue o enunciado perguntando, na verdade afirmando, depois ele pergunta, né? Considere as seguintes afirmações a respeito do farneseno. A fórmula molecular é C16H24. Vamos contar, né? Então, ó, 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A fórmula é C15. Então, aqui está C16, portanto, essa aqui já é falsa, né? Então, não vamos nem contar os hidrogênios aí, né? Mas você teria que observar aqui, né? Nesses pontos aqui, ó, né? Aqui não tem hidrogênio, aqui não tem, né? Eu teria hidrogênios nas pontas e aqui, por exemplo, eu teria um hidrogênio, né? Aqui eu teria 2, ó. Aí você teria que contar todos os hidrogênios aí, tá? Ou ter uma formulazinha na cabeça, né? Que seria, né? O dobro mais 2, então 32 daria, né? H32. Aí, para cada dupla eu tiro 2, tá? Então, o máximo seria 32 aqui, que é o dobro mais 2. 32. 30, 28, 26, 24. Então, seria C15H24 e esse 24 tá certo. Mas o C15 já deixou ela como falsa. O farneseno tem cadeia acíclica. Acíclica significa aberta. Ok. Cadeia aberta. Né? Não fecha nenhuma figura geométrica. Insaturada. Ok. Insaturações, vou destacar aqui em amarelo. As insaturações são essas duplas ligações aí. Portanto, essa aqui é verdadeira. O farneseno apresenta apenas um único carbono secundário. Não, né? Ó, se a gente ignorar, né, a dupla ligação aqui e contar este carbono, né, nessa classificação, a gente teria, por exemplo, um carbono secundário aqui, outro carbono secundário aqui, outro carbono secundário aqui e outro carbono secundário aqui. Contando esses carbonos da dupla, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Se vamos imaginar que, não, mas essa questão está considerando a regra da EUPAC, que manda desconsiderar esse carbono que faz dupla dessa classificação de primário, secundário, terciário e quaternário. E aí, será que estaria verdadeira? Não, porque aqui, ó, eu tenho um carbono secundário padrão, aqui eu tenho mais um e aqui eu tenho mais um. Então, se eu considerar a recomendação da EUPAC, né, que só pede, né, solicita que se classifique apenas carbonos saturados, como primário, secundário, terciário e quaternário, a gente teria 3. Então já não é único. Se eu ignorar essa regra, o que a maioria dos vestibulares faz, teria 7, né? Então, independente de eu seguir ou não a recomendação da EUPAC, essa aqui estaria errado de qualquer jeito. Por isso, né, a gente tem aqui como resposta correta apenas a 2, que está na letra B de bola. E se você gostou, tá gostando, não se esqueça de dar aquele seu joinha aí. Se não for inscrito, não for inscrita, fica o convite. Eu vou fazer isso a cada 2 questões. Beleza? Vamos lá, então. Próxima questão, questão 5. Vamos ler aqui. Nos compostos orgânicos, os átomos de carbono se ligam entre si ou com outros átomos e formam as cadeias carbônicas, que podem ser abertas, fechadas ou mistas, normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas. Perceba que nessa questão aqui eu já coloco praticamente, né, todas as classificações possíveis para ajudar a resolver as questões anteriores, né? O composto 3,7-dimetil-2,6-octadienal, conhecido como citral, usado na indústria alimentícia e para fortalecer o óleo de limão, possui a seguinte fórmula molecular, C9H15COH. Tá aqui a estrutura do citral. A classificação correta da sua cadeia carbônica então, classificação correta. Vamos pegar aqui, ó, dentro do que foi colocado no próprio enunciado e vamos escolher aqui, destacar em amarelo, o que ela é. Então, ela é aberta, fechada ou mista. Tem figura geométrica aqui? Você vai ver se ela é fechada se tiver figura geométrica. Claramente, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. Não tem, então ela é aberta. Primeiro ponto, ela é aberta. Ela é normal ou ramificada? Eu vou olhar. Tem pontas com carbonos? Quantas, né? Pelo menos 2 se for a normal. Mas se for ramificado, ó, eu tenho carbono aqui, ó, uma ponta, carbono aqui, 2 pontas, o oxigênio, não, esse oxigênio não conta, né? Só que eu tenho aqui, ó, 3, 4 pontas. Se tem 3 ou mais pontas, é ramificada. Então ela é ramificada. Beleza.
Saturada ou insaturada? Tem dupla ligação entre carbonos? Então ela é insaturada. Essa dupla com oxigênio não conta para essa classificação. Né? Homogênea ou heterogênea? O átomo diferente está entre carbonos? Não. Né? Tem dupla com um carbono só, então ela é homogênea. Então essas são as classificações para essa cadeia. Ela é aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Vamos ver qual alternativa que bate com isso. Né? Então, ó, ela é aberta, beleza, aberta tá aqui, aberta, aberta, ela não é mista, ela é insaturada, ok, então isso aqui já está errado. Ela é heterogênea? Não, ela não é heterogênea, né? Ela é homogênea e ela é ramificada, tá aqui na letra C a nossa resposta, beleza? Então era isso para fazer aqui apenas classificação de cadeia, não importava aqui a fórmula nem nada, né? Próxima questão, 6, diz aqui para nós que a geosmina é a substância responsável pelo cheiro de chuva que vem do solo quando começa a chover. Ela pode ser detectada em concentrações muito baixas e possibilita aos camelos encontrarem água no deserto. A bactéria Streptomyces colicolor, se eu não estiver falando errado, desculpa aí, né? Não falo latim. Produz a geosmina. Então, essa bactéria produz a geosmina. E a última etapa de sua biossíntese é mostrada abaixo. Então tem aqui esse desenho à esquerda, chamado de 8,10-dimetil-1-octalina, que passa por uma adição de água aí, né? Uma hidratação e se transforma então na geosmina, que é essa molécula que está aqui. Se você não sabe o que significa esse tracinho aqui diferente e esse tracinho diferente, é semelhante a um traço comum. É como se ele fosse, né, simplesmente um traço. Porém, ele, quando está numa forma que a gente chama de cunha, né, cheia ou cunha tracejada, ela significa que está para fora do papel aqui ou para dentro do papel, do plano da tela, né? Então, essa cunha cheia é como se ela estivesse saindo da tela e essa cunha tracejada é como se ela estivesse entrando para a tela, para dar uma ideia de tridimensionalidade num desenho 2D, tá? Mas o que interessa aqui para nós? Aqui tem carbono, opa, ó, aqui tem um carbono, né? CH3, né, no caso, né, vai ter 3 hidrogênios. Aqui também tem carbono. Aqui não tem porque é OH, aqui não tem porque é H. Mas aqui é carbono nesses dois pontos ali, beleza? Então é isso que ele quer dizer pra gente, esse símbolo aí. Vamos lá, vamos considerar as informações a respeito da 8,10-dimetil-1-octalina e da geosmina. Diz que essa molécula aqui é um hidrocarboneto alicíclico e insaturado. O que é alicíclico? Fechado, não aromático. É fechado? Sim. É aromático? Não. Então, ok, ela é fechada e não aromática. Isso aqui está correto. É insaturado? Sim, tem uma dupla ligação. Então, é fechado não aromático, que a gente chama de alicíclico, e é insaturado. Portanto, esse aqui é verdadeiro. Cada um dos compostos apresenta 2 carbonos quaternários. Eu tenho carbono quaternário nesse ponto aqui, ó, porque o carbono está ligado a 1, 2, 3, 4, e aí tem os 2, né? Esse ponto está ligado a 4 carbonos, e eu só tenho um carbono quaternário, e não 2, tá? Então ela é falsa por conta disso, beleza? Eu tenho carbono terciário aqui, ó, esse carbono é quaternário, e esse carbono aqui é terciário nos dois casos. Então tem um quaternário e um terciário, mas não 2 quaternários. A geosmina, então já para a molécula da direita agora, é um heterociclo. O que é um heterociclo? É um ciclo com um heteroátomo. Não tem heteroátomo, porque o oxigênio está fora do ciclo. Observa que o ciclo só tem carbono, não tem nada escrito nas figuras geométricas. Para ser um heterociclo, eu teria que ter algo assim, ó, por exemplo. Nesse ponto aqui, ao invés de eu fechar, eu coloco um O, por exemplo. Aí eu tenho um heterociclo. Um dos vértices é uma letra diferente de carbono, tá? Não é o caso aqui da geosmina, a letra diferente está fora do ciclo e nem é heterogêneo, né? Porque aqui, ó, não é uma cadeia heterogênea, porque de um lado eu tenho carbono, do outro eu tenho o hidrogênio. Então não chega nem a ser uma cadeia heterogênea, é uma cadeia homogênea, beleza? Então, essa aqui também é falsa. Portanto, apenas a 1 está correta, né? Apenas a 1.
Beleza? É isso aí na questão 6. Agora, a 7 era uma questão aberta, mas, né, não se esqueça, se você curtiu, deixa aí aquele seu joinha, né, aquele seu like. Chega até, deu um ruim aqui no meu negócio, ó. Eita. Outra coisa que tá ruim aqui, errada, vamos corrigir agora, durante a gravação, e vai ficar no resultado final, para ficar mais bonitinho, né, a fórmula correta ali. Questão 7, então, era aberta dessa atividade, né? Pedia para considerar a fórmula C6H12, bem como as características do carbono, ou seja, faz 4 ligações, pode ser simples, dupla ou tripla, e pedir para desenhar uma estrutura de cadeia aberta, aleatória, qualquer estrutura. O que eu recomendo? Sempre que você for desenhar uma estrutura, sempre comece pelos carbonos, sempre coloque ligações simples. São 6 carbonos, você pode fazer uma reta aqui com 6 carbonos. Eu vou fazer a fórmula condensada aqui, tá? Ó. No final das contas, vou chegar na condensada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei os 6 carbonos. No mínimo, eles vão estar fazendo ligação simples, né? Agora, será que esses hidrogênios completam aqui? Então, vamos fazer um cálculo. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação, ele precisaria de mais 3. Então, 3 nessa ponta. Do outro lado também 3, tá? Precisaria de 3. Então já daria 6. Aqui no meio, ó, cada carbono teria que ter 2. Então você teria 6 nas pontas, mais 2, 8, 10, 12, 14. Se você, né, colocar cada hidrogênio aqui, ó, nesses pontos que eu estou colocando em vermelho, você vai observar que tem 14 espaços para você colocar hidrogênios. E eu coloquei que eu queria 12. Isso significa que vai ter que ter pelo menos uma dupla ligação ou um fechamento de cadeia. Nesse caso, não, porque eu pedi uma cadeia aberta. Então, o que eu vou ter que fazer? Inserir uma dupla ligação. Você poderia escolher em qualquer um desses pontos para fazer uma dupla ligação. Então, eu vou escolher, vou apagar isso aqui, né? Eu tenho que fazer uma dupla. Eu vou escolher aqui, ó. Você poderia escolher em qualquer lugar. Escolhi aqui. Agora, eu vou completar com os hidrogênios, porque eu já sei que vai dar 12 agora, né? Cada dupla que eu faço, menos 2 hidrogênios. Agora que eu vou fazer, ó. C está fazendo 2 ligações, faltam 2. Coloquei 2. Esse C está fazendo 3, falta 1, coloco o H aqui. Esse C está fazendo 2, falta 2, então coloco H2. Esse C está fazendo 2, falta 2, H2. Esse aqui também, e esse aqui só está fazendo 1, então falta 3. Vamos contar os hidrogênios? Ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bateu. C6H12. Uma estrutura de cadeia aberta. Se você quisesse fazer em linha, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, coloca uma dupla ligação em algum lugar. Esse desenho equivale a esse aqui. E também é C6H12. Beleza? Essa aqui aberta tem algumas possibilidades aí de fazer, né? Uma estrutura de cadeia fechada ou mista, tá? Toda vez que eu fecho uma cadeia, né, eu tiro hidrogênios. A princípio, se eu tenho um hidrocarboneto, só carbonos e hidrogênios, eu fecho uma cadeia, eu tiro hidrogênios. Então aqui, o que você poderia fazer? Simplesmente fazer finja que isso aqui é um hexágono bonitinho, né? Um hexágono, acabou. Eu tenho 6 carbonos, cada carbono está fazendo 2 ligações, 2 hidrogênios cada um. Então, C6H12. Se você quisesse fazer, né, também, você poderia fazer mista. Posso fazer um pentágono, por exemplo, se eu fosse desenhar, né, em linha, pentágono, e aí eu puxo mais um aqui, tá? Se você quisesse fazer, escrevendo os carbonos, né, poderia fazer assim, ó, carbono ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono. Agora fiz um quadrado, né? Tem 4. 5, 6. Precisa de mais 2. 5, 6. Né? Completa com hidrogênios. Aqui precisa de 3, porque só faz uma ligação. Aqui também. Aqui só precisa de 1, porque tem 3. Aqui também. Aqui precisa de 2 e aqui precisa de 2. Ó, completei.
Vamos ver se vai dar certo? 3, 6, 7, 8, 10, 12. Bateu. E todos eles aqui estão com 12 hidrogênios, tá? Como era cadeia fechada ou mista, fechada, a opção seria essa, puramente fechada, seria essa. Qualquer variação, né? Com 3 ciclos de 3, 4 ou 5, desde que tivessem 6 carbonos, estaria valendo. Tá? Agora, se você colocar mais uma dupla aqui, tá errado. Porque aí você perde mais 2 hidrogênios, ficaria H10. Não poderia. Tá? Então aqui teria que ser cadeia fechada e não podia ter dupla ligação em lugar nenhum. Por fim, uma estrutura aberta e ramificada. Aqui, nesse ponto, para atividade, quem prestou atenção poderia ter feito um único desenho para a letra A e para a letra C, porque aqui eu coloquei ela simplesmente aberta. E aqui eu coloquei ela aberta e ramificada. Então você poderia fazer o desenho daqui e replicar ele na letra A, né? Ou fazer na A o mesmo que você já ia fazer na letra C. Para ser ramificada, eu tenho que ter pelo menos 3 pontas de carbono. Se eu tenho 6 carbonos, ela não vai ser ramificada jamais se eu conectar os 6 carbonos um ao outro. O que acontece muito? O estudante pega e faz isso aqui, ó. Ele coloca aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E ele acha que só porque ele faz isso, virou ramificação. Não, não é ramificação. Isso aqui é uma única linha, só tem 2 pontas de carbono. Uma ponta de carbono, 2 pontas de carbono. Não é ramificado quando você coloca para baixo ou para cima, desde que você tenha uma linha, uma sequência, um carbono ligado no outro. Então não dá. Eu quero colocar ramificação, não existe ramificação na ponta. Se eu quiser colocar ramificação, eu tenho que colocar no meio. Tanto pode ser esse, quanto esse, quanto esse. Vou colocar aqui, ó, essa ramificação. Agora é ramificado. Eu tenho uma ponta, 2 pontas, 3 pontas. Agora é ramificado. Eu já vi lá na primeira que tem que ter uma dupla ligação, né? Você pode colocar dupla ligação onde você quiser. Eu vou novamente colocar aqui, ó, na primeira parte. E vou completar com hidrogênios. Então eu tenho aqui, ó, 2 ligações para esse carbono, falta 2. 3 ligações para esse, falta 1. 2 ligações, faltam 2. Já tem 3, falta apenas 1. Aqui só tem 1, faltam 3. Aqui só tem 1, faltam 3. Vamos contar os hidrogênios? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C6H12. Beleza? Se eu fosse representar isso aqui em linha, ó, tem 5 carbonos numa sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Dupla ligação aqui nessa ponta esquerda. E nesse penúltimo aqui eu coloquei um CH3. Eu vou puxar ele aqui para cima. Beleza? E essa aqui é a representação em linha dessa estrutura que eu fiz aí. Tranquilo? E a minha cadeira vai abaixando. É isso nesse exercício, então, que era o 7 aberto, que era bem tranquilinho até, né? Vamos falar? Bem tranquilo, né? Vamos para 8. Tá quase acabando, são 10 questões. Esse arquivo vai estar aí na descrição, né? Para quem quiser ter acesso. E na 8, dizia o seguinte, ó. Na estrutura que está representada aqui, né? As ligações representadas pelos algarismos. Quem são os algarismos, gente? O 1, o 2 e o 3, né? São, respectivamente, o quê? Simples, dupla ou tripla. Então, aqui o 1 está substituindo alguma ligação química. O 2 também e o 3 também, tá? Nesse primeiro caso aqui, da 1, esse carbono está fazendo 2 ligações com esse hidrogênio. Ele tem que fazer 4. Ele vai fazer as outras 2 com quem? Com o próximo. Então, claramente, aqui eu vou ter uma ligação dupla, né? Por quê? Esse carbono precisa de mais 2. Esse aqui a gente ainda não sabe, mas esse aqui eu sei que ele precisa de 2. Então é dupla. Consequentemente, esse carbono aqui, ó, ele agora está fazendo 3, porque ele já tem uma aqui para baixo e está fazendo 2. Então, essa aqui, consequentemente, vai ser ligação simples. Tá? Então, ó, dupla era B ou C. Simples. Matou. Letra B. Não precisava nem olhar a outra. Tá? Já foi por eliminação. Mas aqui, né? Vamos conferir. Ó, este carbono agora está fazendo 2. Este carbono CH2 é o mesmo caso dali. Também está fazendo 2. Então, aqui também vai ter que ser dupla ligação. Beleza? Era isso.
Era só você substituir esses números por alguma das ligações possíveis, e eram essas aí, dupla, simples e dupla, 1, 2 e 3, respectivamente. Beleza? Então, é isso só para lembrar. Se você está gostando, deixa aí aquele seu joinha, se inscreve se não for inscrito, não for inscrita. Se for meu aluno, minha aluna, comenta aí se você acertou, se você errou alguma questão. Se você quiser, né? Fazer um exposed. Esse povo fala hoje. 9. Composto de fórmula, essa fórmula zona aí, apresenta quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente. Então vamos lá, carbono primário. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar e destacar os carbonos primários em amarelo. Primário. Todo CH3 é um potencial carbono primário. Este CH3 aqui em cima está ligado a este de baixo, então sim, é um carbono primário. Esse aqui também está ligado a esse, também é carbono primário. Esse aqui está ligado a esse, também é carbono primário. Esse CH3 está ligado a um carbono, então ele é carbono primário. Este CH3 está ligado a um carbono, então ele é carbono primário. Esse aqui está ligado a um carbono, também é primário. E esse aqui está ligado a carbono, também é primário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 carbonos primários, só pode ser letra C ou letra E a nossa resposta. Observe que terciário, né? A gente sabe que é 1. Basta saber se são 4 carbonos secundários e 1 quaternário, ou se são 3 e 2. Vamos lá. Vamos pegar agora, então, os carbonos secundários. Secundário é um carbono que está ligado a 2 carbonos. Esse aqui não é, porque ele está ligado a 1, 2, 3, 4, a gente já sabe que tem um quaternário. Esse aqui, ó, aí lá na questão, lá para minha turma, eu falei, olha, vamos ignorar aí o pacto nesse momento e vamos classificar os carbonos que fazem dupla ou tripla ligação. Porque quem fez essa questão, que também é de um vestibular, que eu não coloquei a fonte aqui, ele considerou isso, tá? Não há resposta se considerar a regra da IUPAC para desconsiderar esses dois caras aqui. Então, a resposta do exercício ignora a IUPAC. E eu falei para meus alunos, ignorem a IUPAC. Aqui, esse carbono está ligado a 2 carbonos. 1, 2. Então, esse carbono é secundário. Né? Esse carbono não está ligado a 2, ele está ligado a 3. 1, 2, 3. Ele é o carbono terciário que existe aqui. Esse aqui, ó, é um carbono que está ligado a 1, 2 carbonos. Ele é secundário também. Tá? Porque aqui é oxigênio. Né? Esse carbono está ligado a 1, 2 carbonos. Porque aqui é nitrogênio e aqui é hidrogênio. Então esse carbono também é secundário. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a 1, 2 carbonos. Porque aqui é nitrogênio. Então esse carbono também é secundário. 1, 2, 3, 4. Portanto, letra C é a nossa resposta. Né? O carbono quaternário é esse cara aqui, ó. Carbono quaternário. Né? Então tem um quaternário. E o carbono terciário, esse carinha aqui, ó, que eu vou... Vamos pintar ele de azulzinho. Esse azul já foi, vamos pintar de sei lá o quê. Carmim. Vai nem aparecer direito. Ó. Esse carboninho é terciário, né? Que tá aqui. Beleza? Então, classificação de carbonos. Sempre eu tenho que observar quantos carbonos ele está ligado. E um detalhezinho aí que a recomendação, né, a pé da letra da IUPAC, pede para desconsiderar os átomos de carbono que não sejam saturados. Então, em tese aqui, né, a gente poderia fazer uma versão mais correta, vamos assim dizer, tirando um carbono secundário e esse carbono terciário, não classificando esses carbonos aqui, tá? Mas não tinha nenhuma alternativa aqui, portanto, esse exercício, né, não estava escrito lá, não está escrito no enunciado, desconsidere a questão do carbono saturado ou insaturado, não estava escrito, então, mas aqui ele considerou os insaturados para fins de classificação. Beleza? E a questão que eu achava que ninguém ia errar na atividade era a questão 10. Eu coloquei assim, ó, desenhe uma cadeia carbônica que possa ser classificada como aromática. Aqui, eu esperava que, pelo menos, eu tivesse essa resposta. Um hexágono. Né? Feio demais esse hexágono aqui, né? Um hexágono com um círculo no meio. Ou, né?
um hexágono com as duplas alternadas. Pelo menos isso, né? Aí poderia ter qualquer outro. Mas, além disso, o que eu esperava? Que quem respondesse corretamente a questão 2, ou mesmo que errasse, colocasse letra B achando que era saturado heterogêneo, mas se identificasse que isso era aromático, eu esperava, né, que fosse... Vamos fazer assim para preguiça de escrever de novo, né? Vou dar um Ctrl C aqui, ó. E obviamente que na hora da atividade a pessoa ia ter que escrever de novo, né? Vamos colocar aqui, vamos dar um Enter aqui, eu vou dar um Ctrl V. Ó. Vamos botar esse negócio aqui em frente ao texto. Cadê? Cadê você? Em frente ao texto. E você, vou ter que descer ela bem pra cá, né? Cadê você? Foi lá pra cima. Mas tá bom, vamos lá. Vamos baixar ela aqui. Calma que vem, calma que vem. Uma possibilidade era a pessoa reproduzir o que estava na questão 2. Né? Tô levantando aqui, tá cortando minha careca, mas tá bom. Era pegar e desenhar isso aqui, ó. Exatamente, tá? Ou poderia se inspirar nessa para fazer a questão 10. Beleza? Então, a questão 2 era a resposta, poderia ser a resposta da questão 10. E aqui qualquer variação era possível, né? Poderia pegar aqui e fazer o naftaleno, por exemplo, né? Poderia pegar e colocar uma ramificação aqui, colocar o H, qualquer outra coisa que poderia ser utilizada, né? E ficou aí, então, essa questão bem facinho para não zerar. Mas teve gente que não acertou, né? Acontece, sempre acontece, né? É isso, então. Essa foi a atividade, tá? Já passou de quase 40 minutos agora, 37, quase 40 minutos de vídeo. Opa! Apertei o botão errado? Comecei a sair? Não, que isso. Vamos voltar para cá, né? Não era para sair ainda. Quem tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, né? Quem for meu aluno vai ter a oportunidade de tirar essa dúvida pessoalmente lá na nossa aula. É isso. Por agora, fico nesse exercício aqui. Eu acho que o botão de inscreva-se é esse que eu apertei agora. Tá aqui, inscreva-se, né? Se você não é inscrito, deixa o seu joinha se você gostou. Se você não gostou, também pode dar o dislike, não tem problema nenhum. E agora sim, musiquinha para dizer tchau. Tchau. Eu não disse tchau. Olha só que coisa interessante. Agora sim vai ser o tchau, porque eu tenho que apertar o botão certo, né? Eu só sumi e voltei. Olha só que legal. Cheio de erro, né? Mas tudo bem. Agora sim. Tchau.